E você de casa, você dá banho no seu pet com frequência, com regularidade, usa produtos de qualidade, né? E mesmo assim, aquele cheirinho desagradável, ele insiste em aparecer? Pois é, o problema ele pode não estar na falta de higiene. A gente vai entender agora mais sobre este assunto. Tá no ar o quadro Meu Amigo Pet. E nós estamos aqui com o David da Pet Lamour, famoso por dar aqueles cheirinhos gostosos nos nossos bichinhos, por cuidar tão bem deles. Tudo bem, David? Seja bem-vindo. Tudo, muito obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo para falar sobre um assunto que é muito comum no nosso dia a dia, né? Que é justamente essa questão dos cheirinhos. Por que de repente um pet ele pode apresentar mau cheiro mesmo de banho tomado regularmente? Então, Renata, vamos lá. A gente tem 3 fatores aí que são os principais, tá? Normalmente, os cães quando eles vão tomar banho, que acontece esse cheirinho, aquele cheirinho de chulezinho que a gente fala, tem o fator de alguns problemas que podem estar ali no pet e o tutor não sabe. Como é que a gente faz lá na loja? A gente faz um check-in ali, olha, já faz aquela vistoria no pet para ver se ele tem algum desses sinais. Quais são esses sinais? Problema de pele, tá? Às vezes os pets peludos, os donos não percebem. Por serem muito peludos. Exato. E aí cabe a gente no banho ou ali na vistoria já dar uma olhada e já passar isso para o cliente, porque ele só vai saber se a gente passar para eles. Por quê? Porque a gente vai em pontos estratégicos. Às vezes tem um pet que ele está com nozinho. Aquele nozinho que já está é por algum motivo. Ele coçou, lambeu, ficou molhadinho. E aí vai dar o quê? Pode dar fungo, bactéria. Então é natural que mesmo com um banho que você dê com excelentes produtos, esse cheiro volte o mais rápido possível. Por isso que às vezes a gente escuta o tutor dizer assim, poxa, mas não tem uma semana que ele tomou banho. Então pode ser um desses sinais. Então cabe nós profissionais da área passar essa informação para o tutor e pedir para ele ir diretamente para o veterinário para fazer essa consulta. Então, os próprios nós dos animais de pelo longo já podem ser um indicativo? Já podem ser, porque aí começa a formar aquele nó, começa a coçar, começa a lamber e ali embaixo acaba criando esses probleminhas de pele, tá? Um outro fator que a gente tem que observar é a orelha. Tá? Às vezes os pets dão aquela coçadinha, você vai olhar, ele está produzindo mais cerume do que o normal, ainda mais quando é pet que está toda semana com você. Então, para a gente que tem contato direto com eles em relação a isso, fica muito mais fácil para a gente já passar para o tutor já ser encaminhado para o veterinário. Porque se você dá banho no pet, percebeu que de uma semana para outra ele produziu uma quantidade de cerume mais que o normal e tem aquele cheirinho, e é um cheiro característico, a gente que trabalha com eles, a gente percebe, às vezes você vai receber o pet, você diz, opa, esse cheiro tá estranho, alguma coisa tá errada, tá? Então, o ouvido também é. Então, a gente tem a pele e o ouvido para observar, né? Uma outra observação, que é o outro fator, é os dentinhos. Tá? Com incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que a gente escova ali no banho, escovando o dente, acha que aquilo ali vai retirar o tártaro. E não sai, Renata, não sai. O que a gente faz é, uma vez por semana, escovar o dente do pet. Isso não vai fazer com que retire o tártaro, que é o que dá um mau hálito. E sem contar que causa muito problema para a saúde geral do pet, né? Que é os dentinhos. Então, o que acontece? Vai escovar os dentinhos, você só dá uma atrasada para que diminua aquelas placas de tártaro, mas precisa passar pelo veterinário. Como que é feita a higienização das orelhinhas no pet? Ótimo, essa é uma pergunta sensacional que você fez, porque o que acontece? Nós profissionais do banho e tosa, a gente tem um limite para ser mexido, tá? As pessoas às vezes chegam com aquelas pinças, chega até me arrepia, porque você imagina aquilo em você, né?
Então o que acontece? Você tem que pegar com um produto próprio para limpeza do ouvidinho e com o seu dedo você tem que fazer essa limpeza, tá? O que é muito comum que a gente vê, eu até vi um vídeo que viralizou, aqueles pelos sendo arrancados de uma vez e de uma forma errada. Esse procedimento não cabe a nós que trabalhamos com estética nisso, tá? Isso é um procedimento pro veterinário. Claro que se o veterinário pedir, você souber fazer, mas tem um modo certo para ser feito, que é tirar com os dedinhos aquele excesso de pelo ou com a tesoura, mas é com os dedos. Todo o instrumento que passa desse limite do nosso dedo, isso é com o veterinário, tá? Então é muito cuidado e tudo que for feito no pet tem que ser comunicado ao tutor, tá? A gente vê outros casos também como a da glândula também que ser retirada. Algumas pessoas não sabem, mas todos os cães eles têm umas glândulas anais que tem uma coisa como uma defesa como o do gambá, que libera aquela ali e tem um cheiro muito forte. Às vezes cães como bulldogs, eles liberam isso com uma certa facilidade e só pode ser feita se o veterinário autorizar. Aproveitando que a gente está falando dessa questão de cheiros, né, da higiene do pet, nos gatos, por exemplo, os não castrados e gatos peludos, de pelo longo, quando não castrados, eles também podem ter um acúmulo maior das glândulas sebáceas do rabo, né? Exato. E isso também causa um cheirinho diferente, Isso, né? a gente chama assim, como cauda de garanhão. Porque aquela oleosidade, você percebe, quem tem gato em casa vai saber bem o que a gente está falando, principalmente peludo, como você está falando. Aquela parte no pezinho da cauda fica muito oleoso. Então aquilo ali é justamente por conta disso, tá? E aí tem um produto próprio para passar para tirar, porque um shampoo só normal não tira. E também causa um mau cheiro, né? Exatamente. Por conta do excesso de oleosidade. Isso, aí cria umas casquinhas, então fica muito oleoso. Então é natural que dê um cheiro mais forte. Patinhas também devem ser observadas quando eu estou ali com a questão de cheiro forte do meu animal? Muito. Vou te falar por quê agora. A gente estava falando agora há pouco do tártaro, né? Pessoas que têm 2 pets, principalmente, eu tenho vários, então assim, eu sei bem como é que é. Um fica brincando de morder com o outro, e aí aquele hálito, aquele bafinho que ele tem, vai acabar fazendo com que o outro pet que ele brinque, que ele esteja mordendo, fique com um cheiro muito forte por conta da saliva. As patinhas que você falou também estão relacionadas a essas lambeduras, esse mordendo. É outro sinal de que há algo errado por conta de fungo, que dá muito nas patas e nas unhas. Então, todos esses procedimentos têm que ser levados ao veterinário. Nada que você vá fazer sem que o veterinário autorize. A regularidade de banho, então, o David, tanto de cachorro quanto gato, para eu manter a higiene dele em dia, o cheirinho dele, um cheiro característico do próprio animal. O animal ele tem o seu cheiro. Qual seria a sua indicação? Perfeito, vamos lá. Isso vai ser muito relativo por conta do pet, tá? Vamos dar um exemplo, por exemplo, dos Spitz. Os Spitz, eles não são cães que têm cheiro forte. Porém, os cães, mesmo não tendo cheiro forte, eles vão estar sujos. Como assim? O Spitz, ele tendo acesso, como alguns dos nossos têm, a áreas externas, eles vão sujar muito mais do que os internos. Então, cabe ao dono perceber isso. Mas não são cães muito sujos. A gente recomenda em torno de 15 dias o banho. Só que mais importante do que o banho é a escovação. Porque senão, o que acontece? Tem tutores que demoram muito tempo para levar. E quando vão levar, os Spitz, no caso, eles estão muito embolados. E aí eles perdem muito subpelo, o que a gente não pode perder, entendeu? Então, mais importante ali do que o banho semanal é a escovação com uma certa regularidade. No caso dos Shih Tzus, aqui na nossa região a gente tem muito Shih Tzu tosado, tá? São cães que normalmente são peludos. Claro, cada um vai ter uma necessidade e uma opção. Por exemplo, o cara que tem um Shih Tzu curto vai sujar um pouco menos do que o outro, mas isso não quer dizer que não vai sujar. Por conta de poeira, produto de limpeza no chão, tudo isso faz com que o pet suje e as pessoas não percebem. Eu dou sempre um exemplo seguinte: imagine vocês andando com o cabelo no chão. Na hora que você pensa assim, você diz, caramba,
estou exposto a tanta temperatura, a produto de limpeza, a sujeira, como é que eu vou passar mais de uma semana sem dar banho, certo? Então, assim, pensando nos Shih Tzus, o ideal é uma vez por semana. Nos Poodles também. Agora, no Spitz demora um pouco mais, mas aquilo lá de, meu cachorro só toma um banho a cada 3 meses, é mito, tá? Isso acontece muito porque antigamente não tinha-se produtos bons como tem hoje, hidratações como tem hoje, e aí as pessoas evitavam expor eles ao quê? A barra de sabão, que tem soda cáustica, a produtos muito ruins que acabavam danificando a pele e o pelo. Muito bem, olha, bate-papo realmente muito interessante. Quem quiser te encontrar, David. Estamos lá na Pet Lamour, na Pinheiro Machado, né, no 2813, ali bem próximo ali da Pizzaria dos Heróis. Quem tiver dúvida pode entrar no nosso Instagram também, pode mandar perguntinhas, se alguém precisar, David, me indica um veterinário, a gente tem os veterinários a ser indicado, então nós estamos aqui para ajudar o que for possível. Tá aí, esse foi o quadro Meu Amigo Pet, semana que vem tem mais.